A minha vida nessa taça de água. Uma taça bonita que carrega consigo uma água cristalina. Esse é o modelo original de Deus. Isso faz parte do projeto de Deus. Que eu possa ser essa fonte de águas cristalinas, águas que saciam, águas que nutrem, águas que restauram, águas que libertam, águas que curam, águas que saram. Essa é a vontade de Deus. Ele me projetou para isso, Ele me fez para isso, para ser essa taça linda. Eu sou linda. É linda ou não é linda a taça? Eu sou linda porque eu fui feita por Deus. Eu fui projetada por Deus. Ele me projetou. Ele me fez. Mas ao longo da minha jornada, algumas coisas aconteceram que tiveram uma interferência direta nessa fonte. Quando eu comecei a compreender, ainda na minha infância, absorver aquilo que estava acontecendo ao meu redor, eu pude ver e sentir o ambiente tão hostilizado onde eu estava. E eu sofri o impacto da rejeição. Eu tive um pai presente, mas ao mesmo tempo ausente, que liberaram muitas palavras duras e cruéis. Uma pessoa de ímpeto duro, com coração cristalizado, onde não tinha uma expressão de amor, de carinho. Eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude sem ouvir "eu te amo". Nunca ouvi isso. E essas interferências, elas vieram com um impacto sobre essa fonte, sobre essa água cristalina. Em algum momento, eu sofri as dores da perda. Ainda na minha juventude, eu perdi um irmão, meu irmão primogênito. Ele se foi repentinamente. À noite ele chegou em casa, enfermo, e logo pela manhã, clareando o dia, nós corremos com o Pablo para o médico. Ele estava cheio de placas roxas no corpo, reclamando de dor no estômago. Nós corremos com ele para um ponto-socorro, mandaram que ele fosse levado para um outro hospital. Ao chegar ali, uma junta médica correu para atendê-lo, mas era tarde demais. 5 minutos depois, alguém procurou minha mãe e falou: "Mãe, infelizmente seu filho se foi. Paulo teve uma meningite meningocócica". E aquilo me arrasou. Eu sofri o impacto daquela dor tão profundamente, e eu comecei a sofrer ali com síndrome do pânico. O impacto foi forte, foi profundo. Eu chegava em casa, eu tinha pânicos, eu não conseguia entrar em casa. Eu começava a chorar, para conseguir entrar dentro da minha casa, eu precisava que as pessoas estivessem em movimento, mas se eu percebesse que teria silêncio dentro daquela casa, eu começava a entrar em pânico. Era um pânico, era uma angústia, era um medo, era uma tormenta, era algo tão profundo, tão intenso. Aquilo me paralisava, aquilo me sufocava, eu achava que eu iria morrer.
Ainda na minha infância, eu fui abusada. Eu fui molestada. Passando dias de férias e de lazer na casa de entes queridos. Aqueles que deveriam estar cuidando de mim abusaram da minha inocência, abusaram da minha fragilidade. E eu fui molestada. Quando eu me tornei jovem, os meus pais então decidiram se separar. E eu carreguei dentro de mim a culpa dessa separação. Porque meu pai me acusava e dizia que a culpa daquela separação era minha. Porque mamãe me dava muito carinho, muita atenção, e ele se sentia enciumado com aquilo. E ele achava que eu era o estopim. E aquilo veio como mais um impacto sobre a minha vida. O peso daquela culpa veio sobre mim. Então eu cresci. Então eu me casei. Eu tive filhos. E eu precisava fluir. Eu sou uma fonte. E eu precisava dar para eles alguma coisa. E o que eu tinha para dar? Eu queria dar o meu melhor, mas eu não tinha o melhor para dar. Eu queria ser a melhor mãe, mas escute, toda essa carga influenciou na minha personalidade. Toda essa carga influenciou em quem eu sou. Toda essa bagagem interferiu na minha identidade. Como mãe, como esposa, como amiga, como irmã, como filha. Isso interferiu de uma maneira tão profunda, tão significativa. O bem que eu queria fazer, eu não conseguia fazer. Porque a minha fonte tinha sido danificada. Essa é a minha história. Mas tem muitas histórias hoje aqui. E Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu coração. O grande problema não é a contaminação. Porque nós temos um Deus que nos purifica, que nos restaura. Mas o grande problema é que muitas vezes nós só vemos o externo. Estamos na igreja, servimos a Deus, amamos a Deus. Então a gente acha que está tudo bem. Até porque eu não quero tocar nisso, isso é fede, isso é nojento, isso dói, isso é feio. Então eu não quero saber disso. E os meus olhos fitam para o externo. Que taça linda! Quando eu cheguei aqui, eu fui recepcionada com tanto carinho. E essa linda de Jesus falou: que calça linda! Você tá linda! Às vezes a gente se preocupa só com isso. Ok. Veja o externo. Eu tô linda. Mas o que está dentro? O que está dentro de você? Diga assim: eu sou um espírito. Eu sou um espírito que possui uma alma e habito em um corpo. Você pode dizer mais uma vez: eu sou um espírito que possui uma alma e habito no corpo. Ou seja, o espiritual está à frente de todas as coisas. Eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. Eu tenho emoções. Eu tenho vontades, eu tenho desejos. E tudo isso está habitando no meu corpo.
a gente olha para o corpo. Nós vivemos a geração saúde, né? As meninas tudo fitness, tudo preocupada com a saúde. Não tem nada de errado em você se preocupar com a saúde. O problema está em nós invertermos as ordens dos fatores, porque o primordial para mim e para você é o espiritual, porque o espiritual rege todo o resto. Então hoje nós estamos aqui para um spa espiritual, onde o Senhor quer trazer cura e deixar bonita a nossa alma. Porque não adianta o externo estar bem, não adianta viver de aparência, não adianta postar a foto mais bacana no Facebook, não adianta colocar o texto mais intelectual e mostrar uma família bonitinha e mostrar as posses, o título, se dentro não está bem. Mas o pior de tudo não é nem quando a gente sabe que não está bem e não reage. Eu acho que o pior é quando a gente pensa realmente que está bem e nada está bem. É o meu caso. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei, por causa de todas essas dores, autossuficiente. Eu criei muros de proteção em mim. E eu disse, nenhum homem jamais vai mandar na minha vida, porque eu vi quanto mamãe sofreu com aquilo. Eu vou ser independente, eu mando em mim, vou ganhar meu dinheiro, vou me sustentar, porque papai também não liberava recursos financeiros para as nossas coisas pessoais. Então eu me tornei independente, comecei a trabalhar muito nova e comecei a me aplicar em tudo que eu fazia, perfeccionista ao extremo, por causa do nível de ferida da rejeição que eu havia sofrido. E tomei as rédeas da minha vida. Então eu cheguei num patamar onde eu tinha tudo que uma sociedade dita que você pode ter, que você deve ter. Eu me tornei supervisora de uma rede de moda feminina e eu ganhava muito bem. Meu armário era abarrotado de roupas de grife na etiqueta. Eu vivia cheia de ouro. Era tudo patolão para chamar atenção, né? Porque tinha um vazio tão grande, alguma coisa tinha que gritar externamente. Cheio de ouro, pulseira de ouro, brinco de ouro, cordão de ouro, bolsa de grife, perfume importado, carro importado na garagem. Me escondia no trabalho, escondia toda essa dor no meu prestígio, nos meus recursos. Os meus filhos nasceram, Vitor e Paulo Henrique, e eu trabalhava muito, não vi Vitor e Paulo Henrique começar a engatinhar, colocar o primeiro dentinho, a dar os primeiros passinhos, mas eles tinham roupa de grife no armário. Mas eles tinham os melhores presentes. Moto, aquela que, né, motorizada, com motorzinho, tudo. Inversão de valores. Por causa das feridas, das lacunas que estavam existentes em mim. E escute, eu me sentia a rainha da cocada preta. No salto, eu acreditava que a minha vida era boa. Até que um dia o Espírito Santo veio. E ele veio. Aleluia, para mostrar quem realmente nós somos. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus nesta manhã revele a você quem realmente você é. Aleluia, eu peço que o Espírito Santo nesta manhã venha quebrar toda fortaleza que você levantou. Aleluia, todo muro de proteção, para que você possa saber quem realmente você é. Deus, aleluia. Ele veio para mim de uma maneira muito especial e eu acredito que hoje, durante esse dia, desde ontem, ele já começou a se revelar a você de uma maneira muito especial.
cheguei na casa de mamãe, meu irmão caçula, que dava muito trabalho para mamãe, tinha se convertido. E Fabiano estava adorando a Deus. E ele chorava ouvindo o louvor de Cassiane. Então louve, simplesmente louve. Gente, mas o que me chamou a atenção não foi Fabiano cantando, mas foi a entrega dele. E aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava vivendo. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim: você pensa que você tem tudo? E eu senti todo o vazio que estava na minha alma. Ele me fez ver o quão miserável eu era, o quão dependente eu era, o quão nada perto da suficiência do poder dele. E eu descobri ali naquele momento que eu precisava de Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E eu pude começar a viver um processo de cura e de restauração. Porque a cura que eu preciso está em Deus. E se você também viveu esse processo na sua vida, eu sei que viveu, você está aqui. Eu quero dizer que a boa obra que Deus começou, Ele quer completar. E hoje, querido, em nome de Jesus, eu profetizo que será um grande rompimento de Deus para a tua vida. Aleluia. Levante as tuas mãos no céu e diga: Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, eu quero isso para mim. Então escute. Quantas mulheres enfermas no nosso meio. Nós estávamos ali na mesa ainda há pouco e falávamos sobre isso, um tempo tão difícil nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que nesses últimos dias o amor de muitos se esfriariam, e a gente vê esse reflexo sobre a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, as pessoas feridas, machucadas, pastores se suicidando. A nossa nação brasileira, ela é campeã no ranking de ansiosos. Imagine uma nação ansiosa. O número de depressão cada vez aumenta mais, de doenças psicossomáticas aumentando cada vez mais. Quantas mulheres enfermas. E o problema de tudo isso é que essa doença, a doença na alma, ela é altamente contagiosa. Diga comigo: quem é ferido, fere. Quem é ferido, fere. Quem é machucado, machuca. Quem é machucado, machuca. Você acha que por que meu pai me feriu tanto? Escute a história de papai. Cresceu em uma família simples, na roça. Foi comprar o primeiro chinelinho de dedo com 7 anos de idade, através do trabalho, do suor do seu rosto. Papai tinha um pai que era alcoólatra. E ele chegava em casa bêbado, batia na esposa, pegava uma faca, um canivete, colocava no pescoço dos filhos e fazia os filhos ofenderem, humilharem e trazerem palavras de humilhação para a própria mãe. Esse foi o lar que ele cresceu. A doença da alma, ela é altamente contagiosa. E aí nós vemos esse reflexo hoje. Porque nós somos feridos e nós vamos produzir feridas em mais alguém. Porque quem é ferido fere. Qual é o ciclo da ferida? Primeiro, a ferida, ela se abre, como eu ilustrei aqui para vocês. A ferida foi aberta. O segundo nível da ferida é nós espiritualizarmos a ferida. O que eu fiz? Eu me escondi atrás do meu sucesso profissional. E você tem se escondido aonde? Atrás de uma maternidade? Atrás de um ministério? Às vezes nós espiritualizamos. Não, pastora, já perdoei. Isso aí já ficou tudo para trás. Está no mar de esquecimento. Olha, eu nem preciso falar nisso. Isso é heresia. Porque a palavra de Deus diz que Jesus já levou tudo para o mar de esquecimento. Para que eu vou lembrar de dor? Para que os pastores me trouxeram aqui? Eu quero glorificar a Deus pela vida da pastora Antônia, pela vida da Rose, por esse convite, por mulheres visionárias, cheias do Espírito Santo, que têm visto a necessidade da igreja, que têm se alinhado com o tempo de Deus, aleluia, com a revelação do Espírito Santo de Deus. Para quê? Jesus, ele não se lembra mais. Ele não se lembra para a minha salvação, que a minha salvação é pela graça. Mas enquanto eu tiver
carregando toda essa contaminação, essa água vai ferir. Essa água vai envenenar. Eu pergunto para você, você beberia dessa água? Não. Mas é isso que nós temos dado para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, para os nossos colegas de trabalho, para aqueles que nos cercam. E o terceiro ciclo da ferida é a compensação da ferida, onde nós estamos ferindo mais alguém. Como que a ferida se abre? Toda vez que vem uma carga de rejeição e nós reagimos a essa carga de rejeição, uma ferida se abre. Toda vez que vem um processo traumático sobre as nossas vidas e nós reagimos a esse processo traumático, ou seja, nós nos sentimos ofendidos, nós ficamos magoados, nós ficamos tristes, nós tememos. Então a dor se instala, porque a ferida ela se abre. Por que a ferida se abre? Porque a gente só nega o perdão. E quando eu só nego o perdão, eu mordo a isca de Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Claro que nós somos seres emotivos, foi Deus que nos fez assim. O problema não está em ficar com raiva, em eu sentir medo, em eu ficar triste. Não, o dia mal vem. O problema é eu permanecer com raiva, permanecer irado, permanecer com medo, permanecer com ódio, permanecer com rancor. Quando isso acontece, uma ferida se abre. E como que eu posso conhecer os processos traumáticos da minha vida? Então, eu quero apresentar para vocês alguns processos traumáticos. É claro que eu não tenho intenção aqui de colocar todos os processos traumáticos, porque cada um tem uma história de vida, mas eu sei que você vai se identificar com alguns. Eu queria que colocasse aqui no Data Show, tem como aqueles quadros que eu pedi, conseguiram colocar? Para o pessoal acompanhar? Ah, tá passando? Ah, não conseguiu não? Não? Então tá, então eu vou ler, tá? Então eu quero que você venha começar a se identificar com alguns processos traumáticos que podem ter acontecido na sua vida. Morte de um ente querido, separação dos pais, abandono, críticas constantes que você possa ter sofrido, indiferença, ausência ou violência por parte do pai. Essa violência pode ser verbal ou pode ser física. Uma violência verbal, ela fere tanto quanto uma violência física. Você sabia que a dor da alma, ela é comparada cientificamente com a dor de uma queimadura? Quem aqui já se queimou? É uma dor profunda ou não é? Por isso que as nossas adolescentes de hoje estão cortando seus punhos, estão se automutilando. Por quê? Porque eu estou tentando amenizar a dor que está dentro, a dor que está gritando. Porque a dor externa, ela acaba aliviando a dor interna. Então eu me mutilo por causa do tamanho desta dor. Rejeição no ventre. A própria ciência já pode trazer a garantia de que a criança no ventre da mãe é uma com aquela mãe. E tudo que aquela mãe sente, a criança vai sentir. Se aquela mãe rejeitou aquela criança no ventre, aquela criança já sentiu a rejeição ali. E ela vai sofrer. Às vezes a gente sofre alguns reflexos na nossa vida. Eu vou estar falando sobre eles. E a gente não sabe da onde veio, que origem é essa, por que está acontecendo isso comigo. Talvez seja por causa de uma rejeição. Sua mãe não te quis, foi uma gravidez indesejada, tentou fazer um aborto,
Ou então ela esperava que nascesse um menino e veio uma menina. Predileção dos pais por outros filhos. Rejeição no casamento. Adultério, desprezo. Você roeu o osso ali com o marido a vida toda. Trabalhou, ajudou a conquistar, construir. Agora que as coisas estão um pouquinho melhor, o infeliz sai de casa e arruma uma outra com a metade da idade. Isso gera trauma. Isso gera um processo traumático em nossas vidas. Palavras destrutivas liberadas por pessoas que amamos. Você é um burro. Você é um idiota. Já viu aquela mãe irada que não tem paciência nenhuma com o filho? A criança tá com dificuldade de aprender e toma-lhe tapa. Burro! Presta atenção! Sua burra, idiota! Porca! Preguiçosa! Não vai ser ninguém na vida. Sua vagabunda. Sua vadia. Ninguém vai te querer. Não vai ter uma casa, não vai ter uma vida. Você não é nada. Sua feia. Sua horrorosa. Sei por que você nasceu. Só me trouxe problema. Tu é a ovelha negra da família. São palavras que traumatizam. Processos traumáticos que abrem feridas. A culpa de não ter acertado, a culpa de não ter educado bem um filho, a culpa de ter cometido um erro grave, de ter induzido alguém a abortar ou ter cometido um aborto, por ter matado ou participado da morte de alguém, por ter molestado ou abusado de alguém, ou por ter sido abusada, molestada sexualmente, por ter se prostituído, por ter vivido uma vida de promiscuidade, por ter destruído a felicidade de alguém, por ter sido amante, ter destruído um casamento, uma família de outro, por ter sofrido difamações, calúnias, ter passado necessidade. Quantos homens e mulheres hoje sofrem? Porque todo esse processo traumático, ele vai interferir na minha personalidade, em quem eu sou. Por causa de problemas que passaram na sua infância. Pai e mãe ausente, que abandonava em casa, saía pra balada e deixava, não tinha ninguém que cuidava. Aquela criança ficava ali, descabelada, desprotegida, piolenta, suja. E era motivo de escárnio, de vergonha. Os vizinhos apontavam e falavam. Talvez um pai bêbado ou uma mãe que saiu de casa para viver com outro homem. Eu não sei qual foi o seu processo traumático, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos um processo traumático e uma ferida se abriu. Uma ferida se abriu. Ter sido humilhado e a autorrejeição. E essas feridas hoje podem estar condicionadas ao teu comportamento. Mateus 6, 22, 23 diz: se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Aqui nós estamos falando de um olhar espiritual. É o olho da alma. Como você vê. Porque talvez você só esteja olhando para o externo, mas hoje o Senhor quer que você olhe para o interno. Hoje nós estamos aqui em um lugar em Deus para que Ele possa mudar a nossa ótica e nos fazer ver e enxergar aquilo que é necessário
para a nossa cura e a nossa restauração. As feridas na alma, elas não se podem ver. Tem alguém machucado aqui com alguma ferida física? Você logo vê, você ata e você tenta até proteger, não é assim? Se a gente faz um corte na mão, um corte no pé, alguém se aproximou, você, opa, aí você aponta. Tô ferida, hein? Tô machucado. Mas você já viu alguém chegar perto de você e falar assim: não fale comigo, eu sou ferida. Não confie em mim, eu sou ferida. Não espere nada de mim, eu sou ferida. Não. A ferida da alma não se vê, mas se sente. Então você pode não ver a ferida, mas você pode sentir a dor dessa ferida. Como é que eu sei se eu sou ferida? Como é que eu sei se a minha fonte foi contaminada? Por aquilo que eu sinto. Então eu preciso perceber a dor das minhas lembranças. Eu preciso começar a olhar para dentro de mim e começar a avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Me avaliar. Avaliar as minhas emoções, avaliar o que eu sinto. Por que eu senti isso? Por que eu fiquei com raiva disso? Por que eu fui indiferente a isso? Eu começo a avaliar aquilo que eu sinto. Por exemplo, se eu me lembro, se eu sinto dor, se eu sinto nojo, se eu sinto angústia, se eu sinto medo, se eu sinto raiva. Por exemplo, se eu sou uma pessoa completamente ansiosa, se eu estou em processo de depressão, eu preciso perguntar para mim mesmo: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Eu sinto raiva de um irmão que a minha mãe tratava de uma maneira melhor. Eu estou sentindo raiva, eu preciso identificar, eu preciso dar nome a essa dor. Eu tenho raiva do meu irmão. Então eu estou avaliando, eu sinto nojo quando eu me lembro do abuso que eu vivi. Esse nojo tem um nome. Eu estou avaliando a minha dor. Então eu percebo a dor da lembrança. Agora, ainda que eu não consiga lembrar a dor da lembrança, eu também preciso perceber os comportamentos limitadores. Porque às vezes eu posso dizer assim: não, pastora, eu realmente tinha muito ciúme do meu irmão. Lá em casa, tudo era pro meu irmão, tudo era pra minha irmã. Eu era a filha esquecida, mas eu amo minha irmã. Eu não sinto mais raiva da minha irmã. Eu já curei, né? Entreguei minha vida pra Jesus, já curei. Só que assim, eu não tenho muita intimidade com ela. Só que assim, a gente quase não se fala. Não sei por quê. Por quê? Sei lá por quê. Aceitar, não me querer. Sentir-se sem méritos diante de um elogio, viver sob angústia, ter vontade enfraquecida, pensamentos que o mundo arquiteta contra si. Já viu aquela irmãzinha que termina o culto, ela... É a irmã da Flash. Mas queria falar com fulano de tal, cadê ela? Não, eu não gosto de me misturar. Não, pastor, sabe o que é? Porque igreja no final tem fofoca, tititi. Então, eu vou pro meu culto, depois eu vou embora pra casa, eu amo todo mundo, cada um na sua. Não gosto desse negócio não. Não é comigo. Feridas. Ter timidez paralisante, ter pesadelos constantes, não ter prazer sexual no casamento, masturbar-se compulsivamente, guardar mágoa por longo tempo. Não consigo perdoar, pastora, não adianta, já tentei. Não consigo perdoar. Falta de interesse pelos outros, ser indiferente à necessidade alheia. Falta de transparência. Usa de máscara. Manipulação. Tendência à passividade, ingratidão.
fala palavra de lisonjeios ou palavra dura. Conhece aquela pessoa que é assim? Se você agradar a ela, tu é tudo na vida dela. Uau! Essa pastora é a melhor pastora do mundo! Pastora, não tem pastora igual a você. Tu é linda, tu é ungida, tu é abençoada. Pastora, eu tô contigo até a morte, hein? Olha, não fala mal da minha pastora não, gente. Fala mal não, porque eu fico brava, porque minha pastora é minha pastora. Mas o dia que essa mesma pastora tocar na ferida ou fazer alguma coisa que contradiz, ela passa para outro polo. Ao invés de ser a melhor pessoa do mundo, agora é a pior. Ué, mas tu não amava a pastora? Me manipulou. Mas tu não amava a pastora? Tava cega. Porque o problema do ferido é que ele não consegue olhar aquilo que está dentro. Desvios sexuais. Todo tipo e toda forma de desvio sexual está entrelaçado com opressão demoníaca, aprisionamento espiritual e feridas na alma. Lesbianismo, por exemplo. Todo homossexual, ou ele foi abusado sexualmente, ou ele sofreu um nível de rejeição muito profunda, ou ele sofre uma perseguição espiritual porque foi consagrado aos demônios, ou já vem de uma linhagem que já está debaixo daquele espírito de iniquidade. Mas Deus não fez nenhuma mulher lésbica. Deus não fez nenhum homem homossexual. O que é isso? Feridas na alma. Só que o que a gente faz? Espiritualiza. Gente, eu cuido de mulheres e de vidas nesse Ministério de Cura e de Libertação já há alguns anos. O que nós atendemos de pastoras, mas que vivem os dois polos. Elas ministram, pregam a palavra de Deus, mas estão aprisionadas no lesbianismo. Quantos ministros de louvor estão ali no altar adorando a Deus, aprisionados no homossexualismo? Esses desvios sexuais. Eu poderia trazer uma lista aqui enorme, mas não dá tempo. Mas eles estão quase sempre fundamentados nas feridas da nossa alma. Isso são comportamentos limitadores, complexo de inferior. Então nós vamos precisar acessar esses registros. Porque se a gente não acessar esse registro, escute, nós vamos sair do Egito, mas o Egito não vai sair de nós. Deus te libertou. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te comprou. Aleluia. O Egito não te pertence mais. Mas não adianta você estar dentro da igreja e essas mágoas, esses ressentimentos, essas dores estarem ainda aí dentro. Não adianta estarmos aqui dentro se nós carregamos o Egito dentro de nós. Então nós vamos precisar nos submeter ao Senhor, acessar esse registro. Senão nós vamos ainda assim ter uma visão totalmente distorcida de quem nós somos. Quem é você? Você é uma fonte de bênção. Mas nós temos às vezes uma visão completamente distorcida, uma identidade danificada por causa dessas feridas. Não tomamos posse das promessas de Deus, não conseguimos ser aquilo que Deus determinou que venhamos ser, não conseguimos ser a mulher de Deus, não conseguimos ser a mãe que Deus
deseja que sejamos. Não conseguimos ser a esposa que Deus deseja que sejamos. Porque a nossa identidade, ela foi rasurada. Aí Deus me dá uma promessa. Eu me sinto incapaz de tomar posse da promessa. Deus diz, vai lá. A terra prometida é tua. Eu olho para os gigantes e eu digo, eu estou me vendo como um gafanhoto. E eu me vejo como filha de Deus. Sabendo que eu sou filha de Deus. Comportamentos limitadores. O Senhor quer trazer cura para mim e para você nessa manhã. Os registros, eles podem ser classificados em áreas abertas. Aonde estão essas áreas abertas? São áreas que você sabe da tua ferida e o outro também sabe. Você sabe que você é machucado nessa área. Você sabe, por exemplo, que você não liberou perdão para alguém. Você sabe que você tem raiva. E outras pessoas também conseguem identificar que você tem raiva, que você tem rancor, que você tem mágoa acerca dessa pessoa. Então a área aberta é a única área que vive às claras, que todo mundo vê com facilidade. Sabe aquilo que as pessoas olham de você e conseguem identificar e você sabe que é verdade? Essa é uma área que está aberta. A chave para cura nessa área, a conscientização e o arrependimento. Eu preciso me conscientizar dessa ferida e me arrepender. Me arrepender de ter guardado mágoa, de não ter liberado perdão. Me arrepender de ter pecado contra Deus, porque quando eu não liberei perdão, eu pequei contra o Senhor. Eu retive. Eu não cumpri a palavra de Deus. A outra área, a gente classifica ela como uma área cega. Por que ela é cega? Você não conhece a sua dor. Você não consegue identificar, mas os outros conseguem. Isso é muito fácil na nossa casa. Ei, meninas, sabe aquela crítica que teu marido te faz? As solteiras, sabe aquela crítica que teus pais te fazem? Porque é muito mais fácil essas áreas serem identificadas por aqueles que estão perto da gente. Porque na igreja todo mundo é uma bênção, gente. Para as colegas de trabalho, de escola, todo mundo é bênção. Mas lá dentro da tua casa, quais são os comportamentos limitadores que estão lá? O que as pessoas estão vendo acerca de você? Quando fala assim, você é muito irritadinha, e você diz só nada. Mas você só fala gritando, você tem que ficar falando gritando. Falo nada. Então falo nada. Se quiser botar aqui na frente, ó, tem mais espaço aqui, ó. Tá? Se quiser botar aqui, pode botar. Deixa eu ir pra trás. Aí a gente fica assim. A gente prefere dizer que é mentira, porque ninguém quer acessar esse lugar de dor. Ninguém quer tocar, ninguém quer ver isso de novo. Isso é feio pra ver. Ninguém quer tocar, ninguém quer ver isso não. Mas as pessoas estão vendo. Essas são as áreas cegas. E qual é a chave para cura? Quando eu acesso essas áreas cegas, aceitar o confronto da parte de Deus. Eu preciso ser humilde. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele levanta o humilde. Eu preciso ser humilde para aceitar o confronto. Aquilo que o teu líder está vendo, aquilo que o teu pastor está vendo, ainda que você não consiga ver, mas se alguém falar alguma coisa com você, acerca de você, ei, tem um fundo de verdade. A pessoa pode até estar vendo com uma ótica um pouco distorcida, eu acredito nisso, mas tem um fundo de verdade, avalia. Avalia. E tenha coragem para perguntar para o Espírito Santo de Deus que Ele vai dizer para você. Ele vai dizer para você. Outra área são as áreas escondidas. Você sabe e os outros não sabem. Tá bem escondidinho. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquilo que tá bem escondidinho. Aquela dor daquele abuso. Quantas meninas eu já tratei, mulheres, que foram abusadas pelo seu pai, pelo seu padrasto, que foram abusadas pelo pastor da igreja, pelo líder da igreja, gente. E aquilo tá trancado em, sabe, 7 chaves.
Porque é muito vergonhoso, é muito doloroso. Eu não quero que ninguém saiba. Tá escondido, tá camuflado. Eu sei que existe, mas eu não quero nem chegar perto desse lugar. Eu quero esquecer. Esqueci. Mas tá ali, existe. E a chave para cura é o desmascaramento. Eu preciso tirar as máscaras e eu preciso ser transparente e eu preciso reconhecer. Quando se trata de pecado, o Senhor nos desmascara a nós mesmos. Quando se trata de ferida, mas quando se trata de pecado, muitas vezes o Senhor arranca e remove a mágoa, a máscara, para que a gente passe vergonha, mas que haja correção. E a última área é a área desconhecida. São as áreas que os outros sabem. Aliás, que nem você e nem os outros sabem. Eu não conheço essa área. Eu não sei. Eu tenho um comportamento limitador, mas eu não sei o porquê. Eu não conheço. Pastor, eu tive uma infância boa, uma adolescência boa. Eu não me lembro de nenhum trauma. De nada que aconteceu. Eu não me lembro, não me recordo de nada. Não sei o porquê que isso acontece na minha vida. Aí você vai perguntar pra mãe, pro pai, pra ver se ajuda. Não, pastor, viveu uma infância bem, nunca teve nada, nunca teve nenhum problema. Não, isso não aconteceu. Não sei o que é. Qual é a chave pra cura? A revelação. Você crê que você tem um Deus que revela todas as coisas? Aleluia. Aleluia, Deus é Deus de revelação. O Deus de Daniel está aqui e Ele revela hoje tudo aquilo que está oculto e escondido no mais oculto, no mais íntimo do nosso ser. Ele quer trazer revelação. Ele revela. Quantas pessoas se submeteram a um processo de cura e tiveram experiências e conhecimento de coisas que nem sabiam. Uma vez uma menina tinha pânico de mar, de água. E no processo de cura, de restauração, o Espírito Santo de Deus levou ela, quando ainda ela era bebezinha, a mãe dando banho, mergulhou a cabecinha daquele bebê na água sem querer. E ela sentiu ali o sufocamento. Às vezes tem crianças que têm um parto difícil e sente agonia na hora de nascer. São dores e lugares que talvez você não conheça, ou as pessoas que você conhece, que são íntimas suas, não sabem, elas não conhecem, mas você tem um Deus no céu que consegue enxergar todas as áreas da sua vida e traz luz, e traz cura, traz restauração. É isso que Deus quer fazer nesta manhã. Aleluia! É isso que Ele quer fazer. Salmo 103:3 diz: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós seremos libertos e curadas. Nós seremos libertas e curadas quando nós acessarmos essas áreas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a glória dEle, eu sinto o poder dEle. Aleluia! Ele está aqui. Ele que nos trouxe até aqui, para que nós possamos entrar em contato com as lembranças dolorosas. Então, como que eu serei curada? Como que acontece essa cirurgia espiritual? A verdadeira cirurgia espiritual, porque os espíritas, eles levam lá, colocam numa maca, bota, e vem os demônios e opera. Que abre só portal para os demônios, para fazer mais pactos e alianças com as trevas. Mas o único que realmente faz uma cirurgia espiritual. Porque se eu entendo que eu sou um ser espiritual, tem alguém aqui que é espiritual? Amém. Diga, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Diga mais uma vez, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Quando o seu corpo está doente e você precisa, por exemplo, uma artéria do teu coração entupir, o que você faz? Vai fazer uma cirurgia, certo? Você vai ter que abrir o teu peito para poder desobstruir aquela veia, aquela artéria. Senão você morre. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente?
Porque tem feridas gangrenando, tem feridas que já viraram tumor, tem feridas que já viraram úlceras, tem feridas que estão necrosadas, que estão cheirando mal. E a gente não se submete ao médico dos médicos, ao psicólogo dos psicólogos. Ele está aqui nesta manhã. Tem uma maca do céu para você. Tem anjos de Deus aqui com bisturi na mão. Ele quer abrir você. Ele quer remover este tumor. Ele quer remover essa ferida. Ele quer remover esse câncer. Mas eu preciso me abrir. Toda cirurgia só pode acontecer com abertura. Quando alguém precisa desobstruir a artéria do coração, você já viu o tamanho do corte? Daqui até aqui, meu padrasto fez. Abre tudo, bota tudo pra fora. Nessa manhã, tu vai ter que botar tudo pra fora. Mas primeiro, deixa o Espírito de Deus te abrir. Deixa ele te rasgar. Deixa ele rasgar você. O Espírito Santo de Deus já começa a passar com o bisturi do céu. Ele já começa a rasgar você por dentro. Você já está sentindo. Deixa ele rasgar você. Quem está para a tua alma hoje? A cura está em Jesus. Diga: Jesus é o meu médico. Fala: Jesus, me cura. Jesus, faz a cirurgia. Jesus, eu clamo a ti. Aleluia. Aleluia. Salmo 32 diz: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Sabe o que você fez agora? Clamou a Deus. Quando nós clamamos por cura, ele vem e sara. Eu não conheci uma pessoa nos relatos de Jesus que passou por ele, pediu uma cura e foi liberado sem ser curado. Você quer cura? Chame por Jesus. Eu não posso te curar. A pastora dessa casa, por mais bem intencionada e mulher de Deus que ela é, não pode te curar. Mas o Espírito Santo de Deus pode te curar. Ele está aqui, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, que quer curar você. Ele quer te curar. Próximo passo: admita aonde está a sua dor. Identifique onde está a sua ferida. Nós só seremos tratados algo interno com esse corte preciso. Nós vamos precisar nos abrir e dar nome a essa dor. Eu preciso entrar em contato com as minhas lembranças dolorosas. Jó capítulo 5, versículo 18 diz: ele abre a ferida e ele também fecha. Deixa ele fazer a cirurgia espiritual. Ele não vai te abrir. Não se trata de você ficar lembrando dos seus momentos mais podres e sórdidos da sua vida. Não se trata de você ficar vendo os lixos da tua vida. Não se trata de você ficar vendo as mazelas da sua vida, não. Ele não te leva ali para você ver. Ele te leva ali para te curar. Ele te leva ali para romper, para tirar e remover aquele lixo de dentro de você. Você pode entender isso? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E eu vou precisar, como último passo, liberar perdão. Eu preciso liberar perdão, querido. Sabe, não importa o que fizeram conosco. O importante é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Você foi abusada? Você foi ferida? Você foi machucada? Você foi rejeitada? Eu vivi isso tudo. E eu, durante um tempo da minha vida, eu camuflei tudo isso. Mas chegou um dia que eu decidi fazer algo. Eu decidi abrir o meu peito e colocar para fora todas as minhas dores e as minhas mazelas. E liberar perdão. Gente, o perdão tem um poder tão extraordinário. Tão extraordinário. Sabe, meu pai,
ele se converteu no processo de separação de mamãe e de papai. Ele se converteu a Cristo. E a partir de então ele começou a orar pela sua família, pelos seus filhos. Papai orou por mim 10 anos, gente. O Senhor começou a mudar o coração de papai. Quem é curado? A mesma pessoa que o diabo usou para gerar ferida em mim, Deus usou para gerar cura. Olha que coisa linda. Talvez você foi agente para ferir alguém. E você agora está aí se sentindo culpado. Mas sabia que você pode receber a cura hoje de Deus para ser um agente de cura para aqueles que estão ao seu redor? Glória a Deus. Papai orou por mim 10 anos. Eu resisti o evangelho. Brigava com o papai. Sabe, já evangelizou alguém abusado? Que não conhece nada de Bíblia e ainda quer dar uma de abusadinho, se sentir que conhece? Era eu. Dizendo, não acredito nisso, que não tem nada disso, não. Era abusada, rebelde. Pensa no ser rebelde. Era eu. Mas um dia, a estrutura do inferno foi abalada na minha vida. Papai tinha ido lá em casa. Eu já estava casada, estava com as crianças pequenininhas. Eu me converti quando meu primogênito tinha 3 aninhos. Hoje ele está com 19. E papai foi visitar a gente. Eu estava na casa da minha mãe, que era em cima, e eu morava embaixo. E eu discuti com o papai para variar, porque era comum. Ferida, eu só sabia fazer isso, ferir os outros. E aí eu discuti, desci, bicuda, e fui para minha casa. E papai bateu na janela, na porta da minha sala. Ele fez, Valerinha. Aí eu fiz assim, nem olhei pro lado. Eu fiz assim, oi! Papai só quer te falar 2 coisinhas, minha filha. Minha filha, papai te ama. Gente, parecia que literalmente uma bomba tinha explodido dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido aquilo do meu pai. Porque se vieram palavras de morte sobre você, hoje você tem palavras de vida que geram cura, que geram restauração. E eu fiquei atordoada, gente. Eu fiquei assim meio perplexa. E aí que eu não tive reação mesmo. Aí vem ele com a segunda bomba. Minha filha, papai quer dizer mais uma coisa. Perdoa o papai. Perdoa o papai. Gente, eu perdi o chão. Nessa hora eu perdi mesmo. Eu me vi mais, eu não sabia mais aonde eu estava. Eu não sabia de nada. Eu não ouvia a voz do meu pai indo embora. Eu só me peguei no momento de choro, pranto, lágrima. Eu gritava, eu chorava. Aquele era um processo de cura, porque a cura vem com pranto, vem com choro, vem com lágrima, vem com um rasgar do coração. E eu chorei. Você sabe que alguns meses depois eu entreguei a vida para Jesus. Aleluia! E hoje eu estou aqui fluindo, curada, restaurada, sarada, para curar vidas. Aleluia! Deus quer fazer isso com você. Amém, Deus. Fala, Senhor. Deus quer fazer isso com você. Você está pronta? Você está preparada? Então libere perdão no seu coração. Não importa o que fizeram com você, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da decepção, não importa o tamanho da frustração, não importa. O importante agora é o que você vai estar fazendo com esta dor. Nós precisamos ir à cruz e entregar isso para Deus. Pastora, mas é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Depois disso, como crente, como pastora, eu já tive que ir à cruz algumas outras vezes. É o nosso caminhar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. De vez em quando, alguém tenta me ferir. De vez em quando, o diabo tenta ficar abrindo algumas feridas ainda em mim. Mas o que eu faço? Vou à cruz.
Libera perdão hoje. Libera essa vida hoje. Libera. É uma decisão. É uma atitude de fé. Sabe? Ninguém libera perdão porque está com vontade de perdoar. Aí eu tô com uma vontade de perdoar esse abusador. Eu tô com uma vontade de liberar perdão para esse pai que me feriu, que me machucou, que nunca me amou. Poxa, eu tô com uma vontade. Não, isso não acontece assim. É uma atitude de obediência. Quer fluir nos dias de Deus? Obedeça a Deus. E o mandamento de Deus é: perdoai, 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 perdoai. Não importa quem fizeram, não importa quem foi, perdoe, 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 perdoe no teu coração. Entregue para Deus, perdoe, libere perdão. Eu decidi perdoar quando eu ainda estava muito triste. Eu decidi perdoar quando eu estava ressentida. Eu decidi fazer a coisa certa quando eu estava ainda machucada. Então decida hoje fazer a coisa certa, que é liberar perdão para Deus. Eu queria que nesse momento nós estivéssemos nos submetendo ao poder do Espírito Santo de Deus. Ele quer trazer cura. E você não pode ter medo de soltar essa dor. Lembra que eu falei do meu processo? Todas as vezes que Deus... Ontem mesmo, você sabe que ontem eu orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus me levou a um outro nível de cura. A cura é um processo contínuo. É um processo contínuo. Eu havia perdoado as pessoas por uma afronta que eu recebi. O diabo colocou uma isca e eu mordi, me feri, me machuquei. E eu já tinha liberado perdão, mas ontem o Espírito Santo de Deus me fez lembrar me fez ver que eu ainda precisava liberar perdão para aquilo que havia sido feito. Olha, o Espírito Santo de Deus faz umas coisas com a gente, né? E eu gritei um pouquinho ontem no chão do meu quarto, sozinha. E quando eu gritei, aquela dor saiu. O que aconteceu com José? Lá no Egito, bonitão, governando tudo, poderoso, mas guardando mágoas e ressentimentos no seu coração. Ele só pôde passar pelo momento de cura. Deus, aí veio o filho, apresenta ao Senhor. Deus me fez esquecer da minha dor, espiritualizando a sua dor, porque ele não tinha esquecido de nada. O coração dele estava cheio de mágoa. Quando ele se depara, se confronta, quando ele se abre para os irmãos e confessa: sou eu, José, aquele que vocês venderam. Nesse momento se estabelece o momento da cura. Ele chora tão alto que todo o palácio escuta. A gente está aqui e com vontade de chorar e pensando assim: o que a minha irmã do meu lado vai dizer? Tem irmã, nós temos no nosso ministério um seminário só de cura interior. São 3 dias de cura da alma. Aí tem abençoadas que vão para fazer. Aí já teve umas 2 que me procurou: pastora, quando tem o próximo alma? Eu vou de novo. Sabe por quê? Porque eu tava com uma amiga da igreja sentada do meu lado. Geralmente é quem é líder. Aí eu sou pastora, né, pastora? Eu não queria que ela me visse lá rolando no chão. Eu fiquei depois com o coração apertado, porque eu queria estar lá babando igual as outras irmãs. A gente se prende, sabe por quê? Visão natural, preso no exterior do copo, preso à religião. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com aquilo que está dentro de você. Então, sabe o que vai acontecer nessa hora? Você vai se rasgar. Deixa o bisturi de Jeová passar aí, abrir você todinha. Quando vier a lembrança de dor, de medo, de trauma, de tristeza, se você sentir raiva, bota essa raiva pra fora. Se você for sentir dor, bota essa dor pra fora. Geme, chora, grita, rola no chão. Faça isso. Faça isso. E a cura virá. Escute, quando você libera perdão,
O perdão é anestesia do céu. Lembra? Você não vai se submeter a uma cirurgia espiritual. Você é aberto. Deus te mostra a dor. A dor só passa quando vem o perdão. O perdão.